Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar, né, dos filmes que estão estreando aí no Rio de Janeiro, tá? E hoje a gente vai trazer uma coisa muito especial para vocês, né? Vamos conversar com vocês aqui, né, sempre com uns spoilerzinhos, tá? Sobre o filme A Mulher Rei, né, estrelado pela Viola Davis. Esse era um filme que estava sendo muito esperado, havia uma grande expectativa em cima dele, né? E ele estreou, né? E vou falar um negócio para vocês, gente. Eu acho ele superou, inclusive, as minhas expectativas, né? Eu já estava com as expectativas lá em cima, ele conseguiu ser melhor do que o esperado, né? Mas para a gente poder entender um pouquinho desse filme, né, que tem muito a ver com a história da África, tem muito a ver com a nossa história do Brasil, tá? Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o plot do filme, né? O filme ele se passa no ano de 1823 num reino chamado Daomé, né? Que da África, né, no caso, tá? O reino de Daomé é muito conhecido na história do Brasil. A gente já viu muitos desfiles de escola de samba usando esses enredos, falando sobre esse reino, né? Por quê? Porque vai ser desse reino de Daomé que vai vir muitos escravos africanos para cá para o Brasil, né? E muito da cultura de Daomé, né, vai vir para cá, inclusive toda aquela coisa do candomblé que a gente conhece, dos orixás do candomblé, vem dessa região, tá? E a gente vai ter muito, vamos dizer assim, descendentes de Daomé aqui no Brasil. E é por isso que esse filme ele tem tanta ligação com a gente, né, no caso, né? E aí o que acontece? O reino de Daomé era um reino bem próspero, né? Onde hoje está o país que a gente conhece na África chamado Benin, né? E o reino de Daomé, ele era, vamos dizer assim, um reino bem poderoso, né? Ele mantinha toda uma troca comercial com os portugueses, né, onde você tinha um comércio de escravos, tá, nesse reino de Daomé, mas o reino de Daomé tinha um reino rival que era o reino de Oió, tá? E esse reino de Oió, o reino de Daomé era obrigado a pagar tributos para esse reino de Oió, né? Porque era um reino militarmente, vamos dizer assim, mais poderoso, né? E aí o rei de Daomé, ele tinha, né, uma espécie assim de guarda real feminina, né? Que lembra muito as Dora Milaje, né, do Pantera Negra. Então, quer dizer, as Dora Milaje realmente existiram, tá? Eu tô falando aqui de uma história que ela é baseada numa história real, tá? Essa história do filme, é claro que deve ter sido salpicada de alguns elementos aí mais fantasiosos, mas ela é baseada, né, numa história real, tá? Essa guarda, vamos dizer assim, feminina do rei de Daomé, que era Zagogi, no caso, elas existiram realmente, tá? Se vocês querem ter um pouco mais de informação sobre isso, vocês podem procurar essas informações no livro do Laurentino Gomes, de Escravidão, volume 3 de Escravidão, fala um pouco sobre isso, tá? Fala um pouco sobre o reino de Daomé, fala um pouco dessa rivalidade do reino de Oió, e vocês podem ter uma procura mais interessante lá. Então você tem essa rivalidade entre o reino de Daomé e o reino de Oió, né, no caso, tá? Essa guarda feminina do rei de Daomé, ela vamos dizer assim, comandada por uma general chamada Nanisca, né, que é interpretada pela Viola Davis, tá? O rei de Daomé, no caso, é interpretado pelo John Boyega, né? Quem viu Star Wars, Guerra nas Estrelas, sabem de que eu estou falando, né? O fim, né, de Guerra nas Estrelas, tá? E aí o que acontece? Todo o filme ele se passa nessa coisa do universo feminino, né? Você tá no continente africano que ainda tem uma, vamos dizer assim, uma sociedade patriarcal muito grande, né? E essa guarda feminina era uma forma, inclusive, das mulheres se emanciparem de alguma certa forma do poder masculino que existia, né, tão evidente lá na África, né, e nesse continente, né? Então o filme ele vai se processar dessa forma, né? Você vai ver a rivalidade entre esses dois reinos, né? E a gente vai ver o reino de Daomé se rebelar contra esse reino de Oió, não vai ser mais pagador de tributos do reino de Oió, né, no caso, tá? E aí você vai ter uma guerra entre esse reino de Daomé e esse reino de Oió, onde você tem traficantes de escravos portugueses vindos do Brasil, tá?
no meio dessa confusão toda aí, né? Então é interessante você ver que os brancos, né, que aparecem no filme, tá? Eles falam português, né? É interessante ver isso, né? E é interessante a gente perceber também, né, que a Nanisca, né, no caso, ela tem uma história pregressa, né, onde ela foi estuprada, vamos dizer assim, pelo general de Oió, né, e ela acaba tendo um filho com esse general de Oió, que vai inclusive depois ser uma das comandadas dela, e elas duas vão ter uma relação conflituosa ali, né, no caso, né. Mas o filme, ao contrário do que você possa imaginar, né, claro que vai ter cenas de ação, claro que vai ter cenas de guerra, tá, mas elas não são, vamos dizer assim, o essencial do filme, elas não são a parte principal da coisa. É muito interessante você ver que existe toda uma preocupação em se mostrar como era esse reino de Daomé, né? Porque as pessoas, né, com a sua mente estereotipada de que a África é um lugar subdesenvolvido, coisa e tal, né, acham que você só tem as pessoas lá, né, vivendo em barraco de sapê, né? E não é bem assim, né? Eles tinham palácios, eles tinham edificações, né, de alvenaria, coisa e tal, né? E isso me lembra muito, né, quando eu era aluno de história da UF, né, no caso, né, 300 anos atrás, né, que eu tive a oportunidade de visitar uma exposição, né, sobre a arte africana no CCBB, e a minha professora de história, que é a Hebe Matos, né, que é especialista em escravidão, inclusive, né, ela tem vários livros publicados sobre escravidão, ela conseguiu, né, trazer um professor da Universidade de Benin para poder explicar, né, todas aquelas construções, né, que a gente via na exposição, né? Então isso já ajuda a desmistificar um pouco, né, essa visão estereotipada e preconceituosa de que você tem da África como um lugar altamente subdesenvolvido, né? E o filme ele mostra isso, né? Ele mostra que realmente, né, esse reino de Daomé era um reino que já tinha toda uma estrutura ali, tinha toda um nível de desenvolvimento tecnológico, inclusive, né, no caso, né, e é muito interessante você ver essa coisa, né. A gente vê também o treinamento, né, das soldadas, né, no caso, né, das Dora Milaje, né, desculpa eu usar essa expressão, mas me lembra muito as Dora Milaje, né, e é muito bacana você ver que isso realmente existiu, né, no caso, né. É como se você visse um Pantera Negra inspirado em fatos reais, entendeu? É muito interessante nesse sentido, né. Só que a heroína aí no caso, né, não é um homem, né, no caso, é uma mulher, né, negra, que é a Viola Davis, tá? E vale muito a pena a gente dar uma olhada nesse tipo de coisa, né, no caso, tá? A gente vai ter nesse núcleo português aí, a gente vai ter um personagem chamado Milak, né, que a mãe dele era da Ometana, né, no caso, e ele foi até a África para conhecer o reino de Daomé junto com o irmão dele, que era traficante de escravos, né? E aí você vai ter ali o branco mestiço, bonzinho, que estava ali se apaixonando, se namorando, né, da filha da Nanisca, coisa e tal, né? Essa parte ficou, né, um pouco melosa, né? Porque, sinceramente, né, gente, 1823, tráfico de escravos rolando solto já há pelo menos uns 200 anos ali por baixo, né? E de repente aparece ali um mestiço que fica muito surpreso com todo aquele horror do tráfico de escravos, quando já não era novidade para ninguém aquilo, né? Mas aí foi aquela coisa, para você botar aquele elemento, vamos dizer assim, aquele elemento mais melodramático no filme, né? Para você ter um romance lá, né? Porque as nossas Agogi não podiam ter relacionamentos, né, com homens, né, no caso, elas não podiam ter filhos também, né, fazia parte das regras do jogo, né, das regras de ser uma Goji, de ser dessa guarda do rei, né, no caso, né. E aí o filme ele vai se processando nessa vibe aí. A única coisa que me deixa um pouco chateado, entendeu, é que o filme ele termina com aquela cara de happy end terrível, né? E a gente sabe que em termos de África o final nunca foi feliz, né? Tanto que depois o reino de Daomé ele acaba sendo, né,
desaparecendo, né, no final do século XVIII, no final do século XIX e início do século XX, quando ele acaba se tornando uma possessão francesa por causa do imperialismo europeu ali em cima do continente africano, né, no caso, né. Eu acho que isso deveria ter sido colocado, nem que fossem legendas no final, entendeu? Para a gente poder entender que não tivemos uma história feliz onde todos viveram felizes para sempre. Senão o reino de Daomé estaria aí até hoje, e a gente sabe que infelizmente ele acabou desaparecendo e entrou um país no lugar chamado Benin, né, no caso, né? Mas mesmo assim, sabe, gente, eu acho que a questão de você desmistificar alguns preconceitos, alguns estereótipos que se existe com relação à África, com relação aos africanos, né? Aquela coisa da vitimização, entendeu? Do africano por ter sido escravizado, de que parece que ele se entregou sem resistência nenhuma, sem luta, entendeu? Essas coisas são interessantes, você desmistificar esses estereótipos aí. E outra coisa também que é muito importante de se falar, né? Você vê também como esses reinos africanos também traficavam escravos, né? Essa é uma coisa que fica colocada aí, né? E embora a gente sempre tenha que lembrar, né, que a presença do homem branco europeu, né, catapultou, alavancou muito esse tráfico de escravos, né, na África, né, coisa e tal, né? Talvez sem uma presença branca tão ostensiva e valorizando tanto esse tráfico de escravos, talvez o tráfico de escravos não tivesse sido a grande tragédia social, tá? Que acabou, vamos dizer assim, assolando esse continente africano, né? Mas houve realmente participação, né? Embora a gente não possa, né, como alguns historiadores de direita, algumas pessoas que querem deslegitimar a luta do movimento negro contra o racismo estrutural aqui no Brasil, né? Eles geralmente usam esse argumento de que os africanos também escravizavam, entendeu? Como se você deslegitimasse a luta contra o racismo que existe aqui no Brasil, e isso é uma completa furada, tá? A gente tem que realmente reconhecer que houve essa coisa, tá? Mas isso não pode ser usado como argumento para fazer a luta contra o racismo hoje e acabar com esse racismo estrutural e pensar até numa política de reparação, né, com relação a esses 300 anos de escravidão que tiveram aqui no Brasil, porque é muito fácil você pegar um povo, trazer para cá, botar eles para trabalhar de graça por 300 anos e depois falar tchau, PT, saudações, pô, sem nenhuma reparação com relação a isso, né? Eu acho que o mínimo que o Estado brasileiro devia fazer era pensar em estratégias para trabalhar essa questão dessa reparação com esses descendentes de escravos que estão por aí hoje, né? Então o filme ele traz essas reflexões, né? É um filme que fala muito sobre a África e que fala muito sobre o tráfico de escravos para o Brasil, e é uma coisa muito, vamos dizer assim, familiar, né, aos nossos ouvidos. Não é à toa, né, que na semana passada a Viola Davis esteve aqui no Brasil, entendeu? Ela foi bem recebida, né, pela galera do movimento negro, coisa e tal, né? Foi uma pena, se eu soubesse que ela tivesse estado aqui, eu teria procurado uma forma de ir ver, presenciar, né, algum evento que ela tivesse, né, mas infelizmente eu não fiquei sabendo, só que ela teve aqui no Brasil, né, que é um país, né, chave, né, nessa questão desse filme, né, da Mulher Rei, né. Então, gente, não percam, tá? Vão aos cinemas, tá? É um filme que fala muito sobre a gente, é um filme feito nos Estados Unidos, em Hollywood, que fala muito sobre nós aqui do Brasil, fala muito sobre a África, fala muito sobre Daomé, fala muito sobre o candomblé. É muito interessante a gente ter a oportunidade de conhecer esse filme aí, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E numa outra oportunidade a gente conversa sobre mais filmes que estão rolando aí na cidade, tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.